Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas no contexto do estudo da entropia. Ora, como nós sabemos, a entropia é uma função de estado. Sendo uma função de estado, a variação de entropia não depende do processo. Para provar essa afirmação, nós temos que mostrar que a integral de ds é independente do processo. Uma ideia é provar que a entropia que varia ao redor, no decorrer de um ciclo arbitrário, de um longo ciclo arbitrário, pode ser considerada nula. Isso não vai nos garantir que a entropia é a mesma nos estados inicial e final, tá certo? Então, num ciclo como esse daqui, eu tenho estado inicial indo para o estado final e depois retornando ao estado inicial. O cálculo de entropia geral para esse ciclo é dado por meio da integral que nós estamos representando aqui. Essa integral aqui, com esse ciclo aqui, indica que é a somatória das integrais de todo o processo. Então, essa integral de dq reversível dividido por t vai ser igual a zero. Isso porque nós estamos dizendo que ΔS não depende do processo. Logo, a entropia inicial menos a entropia final, ou melhor, a entropia final menos a entropia inicial tem que dar igual a zero. Ok? Então, esse estudo vai permitir demonstrar que a equação ela vai ser verdadeira para um ciclo especial envolvendo um gás perfeito, que é o modelo que nós vamos utilizar, e também o resultado tem que ser verdadeiro independente da substância. A primeira lei da termodinâmica nos diz que o trabalho não pode ser produzido por uma máquina cíclica sem uma quantidade equivalente de entrada de energia. A segunda lei nos diz que é impossível ter uma máquina cíclica que converta a energia molecular aleatória do fluxo de calor no movimento ordenado de trabalho mecânico, que foi o que nós vimos anteriormente. Nós vimos no outro vídeo. Então, uma outra forma de abordar a segunda lei da termodinâmica é dizer que é impossível para um sistema sofrer um processo cíclico cujos únicos efeitos sejam o fluxo de calor que entra para o sistema, vindo de um reservatório de calor, e a produção de uma quantidade equivalente de trabalho. Ou seja, essa afirmação está dizendo que é impossível construir uma máquina cíclica que converta calor em 100% de eficiência. Então eu tenho o meu reservatório de calor, tenho calor sendo transferido para o meu sistema, que é uma máquina cíclica, e trabalho sendo feito pelo sistema, na equivalência do calor que foi fornecido. Essa possibilidade aqui, essa máquina, esse modelo de funcionamento, viola a segunda lei da termodinâmica, uma vez que ela nos diz que é impossível ter uma máquina cíclica que converta energia molecular aleatória do fluxo de calor num movimento ordenado mecânico. Aqui é importante afirmar que a segunda lei ela não proíbe a completa conversão de calor em trabalho em um processo não cíclico. Assim, se aquecermos reversivelmente e isotermicamente um gás perfeito, o gás se expande e como ΔU vai ser igual a zero, porque é isotérmico, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor fornecido. Mas vale lembrar que aqui nós estamos falando de um processo não cíclico nessa afirmação que eu acabo de fazer. Anteriormente, nós estamos discutindo o que acontece no trabalho, num ciclo de trabalho e não num único processo. Essa expansão isotérmica de um trabalho não cíclico não pode ser transformado no fundamento de uma máquina operando continuamente, ok? A máquina que opera continuamente tem que usar um processo cíclico. Pensando nesse processo cíclico, vamos pensar então no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot nos diz que para uma máquina térmica produzir trabalho mecânico contínuo, ela tem que trocar calor com dois corpos a temperaturas diferentes, absorvendo o calor do corpo quente e liberando o calor para o corpo frio.
Esse é o princípio de Carnot, bem diferente daquilo que nós discutimos anteriormente, porque anteriormente nós falávamos que calor se transforma em trabalho de forma equivalente. Num processo cíclico, isso não é verdadeiro, isso não é válido. Isso viola a segunda lei da termodinâmica. Agora, considerando o ciclo de Carnot, ele coloca um outro incremento aí. Ele vai dizer o seguinte, que uma máquina térmica converte parte da energia molecular aleatória do fluxo de calor em energia mecânica macroscópica. Ela é capaz de fazer isso. Então, nós vamos considerar que a substância trabalho, como por exemplo o vapor de água em uma máquina de vapor, é aquecida em um cilindro e sua expansão move um pistão realizando o trabalho mecânico. Se a máquina tiver de operar continuamente, a substância trabalho terá de ser resfriada de volta ao seu estado original e o pistão terá que retornar à sua posição original antes que possamos aquecer a substância novamente e ter outra expansão que produz trabalho. Então, eu forneço calor, tenho o processo de expansão, tem a realização de trabalho, depois tem que ter a volta desse material, uma compressão do meu sistema, voltando o pistão ao estado inicial para que novamente seja feito um outro processo de expansão. Então, as etapas desse processo são... Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês pode representar os elementos presentes nessa descrição. Então, eu tenho uma fonte de calor, uma fonte quente, que está na temperatura TH. Essa fonte aqui, ela é capaz de fornecer energia para o meu sistema na forma de calor, que eu vou chamar de QH. H é de quente, hot. Aqui seria o meu sistema onde eu tenho, por exemplo, o vapor de água, que vai ser aquecido e por um processo de expansão vai realizar trabalho contra a vizinhança. Então, o meu sistema realiza trabalho, que eu vou chamar de W. Se nós quisermos usar a convenção de sinais, esse KH aqui seria positivo, porque é um trabalho, é um calor que está fornecendo energia para o sistema. O W seria negativo, porque é o sistema produzindo trabalho, então ele está perdendo energia na forma de trabalho. A liberação de calor, que nós vamos chamar de QC, estaria aqui. Então seria o sistema transferindo energia na forma de calor para o meu corpo quente, para o meu corpo frio, que é o meu sumidouro frio, que eu vou chamar de TC. TC porque a temperatura que é considerada mais fria. T-cold, né, de temperatura fria, sumidouro frio. Então aqui eu tenho calor sendo transferido para esse sumidouro frio por diferença de temperatura. Aqui pode ser, por exemplo, um condensador, né? Depois que houver a transferência de energia para o corpo frio, o sistema volta ao seu estado inicial, original, delimitando o final do ciclo. Na nossa convenção, nós vamos dizer que QH significa calor fornecido ao sistema, então é positivo. O trabalho realizado pelo sistema é menos W, né? Menos W é maior que zero. Se eu quiser conhecer W, W vai ser um número aqui, menos alguma coisa. QC significa que o calor flui do sistema para o corpo, né, em um ciclo. Então, menos QC é maior que zero. Então, QC vai ser menor menos alguma coisa, porque se eu passar esse sinal para cá, significa que ele vai ter um valor negativo. A grandeza W é negativa para a máquina térmica porque a máquina realiza trabalho positivo sobre a vizinhança. E QC é negativo para uma máquina térmica porque o calor positivo flui do sistema para o corpo frio. Se nós quisermos saber a eficiência de uma máquina térmica, nós veremos que ela é a razão da energia fornecida ao sistema e daquela energia que sai na forma de trabalho. Então, a razão do trabalho produzido pelo ciclo dividido pela entrada de energia no ciclo vai dar para mim a eficiência da máquina térmica. Ora, sabemos que a quantidade de calor fornecida vai ser igual ao trabalho realizado e ao calor que foi trocado com o corpo frio. A eficiência pode ser dada o calor que entrou a partir do corpo quente, o calor que saiu para o corpo frio, dividido pela quantidade de energia que entrou, que é o calor do corpo quente. Seria essa expressão aqui.
Ora, se eu quiser representar a eficiência sem usar sinais, né, positivo ou negativo, eu posso considerar módulos aqui. Então, ficaria módulo do trabalho aqui em cima, dividido pelo módulo da energia que foi fornecida. Então, é a eficiência trabalhando sem os sinais de positivo ou negativo. Outra possibilidade é representar a eficiência da máquina térmica em termos de temperatura. Então, a eficiência vai ser igual a 1 menos Tc dividido por Th. Vamos analisar agora todo esse processo que eu descrevi por meio de um diagrama que mostra as isotermas e as adiabáticas respectivas de cada etapa do processo. Na etapa 1, eu tenho o sistema no estado inicial, recebendo energia na forma de calor, só que eu tenho um processo isotérmico, ΔU aqui é igual a zero, chegando até a condição B, o estágio B. Nessa expansão isotérmica reversível, A vai até B, a temperatura aqui é TH, né, a temperatura do corpo quente. A variação de entropia, se eu quisesse saber nesse sistema aqui, seria QH dividido por TH, na qual QH é a energia na forma de calor fornecida ao sistema pela fonte quente. A expansão adiabática que virá posteriormente é essa daqui, é a etapa B do processo. Na etapa B do processo, ele vai de B até C, que é representado pelo 2 aqui. Nesse momento aqui, não há troca de calor. Se não há troca de calor, nós podemos dizer que ΔS aqui, a variação de entropia, é nula, porque o processo é adiabático. Então, nessa expansão aqui, que é uma expansão adiabática, a temperatura vai cair de TH para TC, que é a temperatura do sumidouro frio, né, do corpo frio. Novamente, agora, eu tenho a volta do ciclo para o estágio inicial. Então, esse daqui seria o estágio final. O estágio inicial, eu tenho que voltar por um processo de compressão. Eu vou fazer uma compressão isotérmica reversível, saindo de C e indo até D. Isso na temperatura Tc, porque a partir dessa transformação adiabática aqui, a temperatura caiu de TH para Tc. Então, aqui eu tenho a permanência da temperatura Tc. A variação de entropia do sistema vai ser igual a QC, que é o calor sendo transferido para o corpo frio, dividido por TC, que é a temperatura do corpo frio. Nesse caso aqui, nessa transferência aqui, o calor é negativo. O calor QH aqui seria positivo nessa parte aqui de cima, na etapa de ida. No ponto D, que é esse daqui, D volta até A, volta até o ponto inicial. Aqui não há troca térmica, portanto, se não há variação de calor, então a entropia é nula. Então, só recapitulando, de A a B nós temos uma expansão isotérmica reversível, a entropia vai ser dada por Q de H dividido por T de H. Em B e C nós temos uma expansão adiabática reversível, não há troca de calor, a variação de entropia é nula e a temperatura cai de TH para TC. De C a D, nós temos uma compressão isotérmica reversível, a entropia vai ser dada por menos QC sobre TC, ou menos QC dividido por TC. Em D e A, nós temos uma compressão adiabática reversível, não há troca de calor, a variação de entropia novamente é nula e a temperatura se eleva de Tc a Th, ok? Considerando todas as etapas descritas anteriormente, nós teríamos para o cálculo de entropia a integral do ciclo representada por essa expressão, cuja somatória seria igual a zero. E isso daqui finaliza, fecha o ciclo de Carnot.